Primeiro Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu à voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: Veja,
o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Diz assim: Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: os inimigos disseram a respeito de vocês: bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus: visto que eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo, por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades abandonadas, que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com profundo desprezo para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês, e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês, toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes. Eles tomarão posse de vocês, vocês serão a herança deles e nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus: visto que lhe dizem: você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos, certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações ou tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramam sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei.
Quando chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra deles. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e multiplicarei, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho, como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas. E eles saberão que eu sou o Senhor. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.